A ideia de trazer de volta à vida criaturas extintas pode soar como pura ficção científica, algo saído diretamente de um filme futurista, mas se eu te dissesse que isso já está acontecendo. Recentemente eu postei um vídeo sobre o lobo terrível, um dos predadores mais icônicos da Era do Gelo, e como ele está sendo recriado pela engenharia genética. E sim, ele voltou à vida, entre aspas. O que antes parecia enterrado para sempre junto com a pré-história, agora anda novamente entre nós. Mas nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas das criaturas pré-históricas que os cientistas pretendem trazer de volta à vida. Ficou curioso? Fica até o final. Mamute lanoso. Durante a última Era do Gelo, os majestosos mamutes lanosos percorriam vastas extensões do hemisfério norte, moldando a paisagem com sua imponente presença. Esses gigantes, que chegavam a medir 4 metros de altura e pesar mais de 6 toneladas, desapareceram há cerca de 4.000 anos atrás, vítimas das mudanças climáticas e da caça humana. No entanto, graças aos avanços da genética, essa espécie icônica pode estar prestes a retornar à vida. O que torna o mamute lanoso um candidato ideal para a desextinção é o extraordinário estado de preservação de alguns espécimes encontrados no permafrost siberiano. Em 2013, a descoberta de um filhote revolucionou a pesquisa. Seu corpo estava tão bem conservado que ainda mantinha músculos, órgãos internos e até traços de seu último alimento no estômago. O potencial ecológico do retorno dos mamutes é imenso. Esses gigantes herbívoros atuavam como engenheiros do ecossistema, ao derrubar árvores e compactar a neve, mantendo as estepes árticas. Seu retorno poderia ajudar a restaurar esse equilíbrio perdido, possivelmente retardando o derretimento do permafrost e reduzindo a liberação de gases do efeito estufa. Alguns cientistas acreditam que a reintrodução dos mamutes poderia até mesmo ajudar a combater o aquecimento global. No entanto, o projeto enfrenta desafios significativos. Criar um útero artificial capaz de gestar um filhote de mamute é uma das maiores dificuldades técnicas. Além disso, questões éticas e ecológicas permanecem. Como esses animais se adaptariam no mundo moderno? Que impacto teriam nos ecossistemas atuais? Apesar dos obstáculos, os pesquisadores estão otimistas e acreditam que os primeiros filhotes híbridos de mamute e elefante possam nascer ainda nesta década, marcando um dos feitos mais extraordinários da ciência moderna e reescrevendo o conceito de extinção. Dodô. Entre todos os animais extintos, poucos simbolizam tão profundamente o impacto destrutivo da humanidade sobre a natureza quanto o dodô. Essa ave peculiar que habitava a Ilha Maurício no Oceano Índico foi levada à extinção em menos de 100 anos após o primeiro contato com europeus no século XVI. Incapaz de voar e sem medo natural dos humanos, o dodô tornou-se presa fácil para marinheiros e animais introduzidos. Sua extinção foi tão rápida e completa que a própria criatura se transformou em lenda. Muitas pessoas chegaram a acreditar que o dodô nunca havia existido de verdade. Agora, em um esforço para corrigir esse erro histórico, os cientistas estão trabalhando para trazer o dodô de volta à vida. O projeto utiliza uma abordagem inovadora de engenharia genética, começando com o sequenciamento completo do genoma do dodô, a partir de espécimes preservados em museus. O parente vivo mais próximo, o pombo de Nicobar, serve como base genética para a reconstrução, através de sofisticadas técnicas de edição genética CRISPR. Os pesquisadores estão identificando e ativando genes responsáveis pelas características únicas do dodô em embriões de pombos modernos. O renascimento do dodô representaria muito mais do que um feito científico extraordinário. Seria uma oportunidade única de redenção ecológica para a Ilha Maurício, onde a ausência do dodô deixou um vazio no ecossistema, como principal dispersor de sementes de árvores nativas como a tambalacoque. O retorno do dodô poderia ajudar a restaurar o equilíbrio florestal da ilha. Tigre da Tasmânia. Esse extraordinário marsupial carnívoro, que uma vez dominou as florestas da Austrália e da Tasmânia, possui uma história tão intrigante quanto trágica. Com seu corpo alongado, mandíbula que podia abrir um ângulo impressionante e marcantes listras nas costas que lhe renderam o apelido de tigre. O tilacino era na verdade um dos últimos representantes de uma linhagem evolutiva única, completamente distinta dos canídeos ou felinos que conhecemos hoje. O projeto de desextinção do tigre da Tasmânia é particularmente complexo devido à sua natureza marsupial. Diferente dos mamíferos placentários, os marsupiais dão à luz a filhotes extremamente subdesenvolvidos
desenvolvidos, que completam seu crescimento no marsúpio, que é a bolsa materna. Para recriar esse processo, os cientistas estão utilizando o diabo da Tasmânia como espécie receptora, modificando seus embriões com genes de tilacino obtidos de espécimes museológicos, perfeitamente preservados em álcool desde o século XIX. O retorno do tilacino teria profundas implicações ecológicas para a Tasmânia. Como principal predador de topo ausente, sua reintrodução poderia ajudar a controlar populações de herbívoros e reequilibrar todo o ecossistema florestal. Moa. Entre as aves extintas, nenhuma captura tanto a imaginação quanto a majestosa moa, ave sem asas que dominavam as florestas da Nova Zelândia. Algumas espécies de moa atingiam alturas impressionantes de 3,6 metros de altura e pesos de até 250 quilos, tornando as maiores aves que já existiram na era moderna. Durante milênios, essas gigantes prosperaram em um ecossistema único, livre de mamíferos predadores, até a chegada dos povos Maori, por volta do século XIV. Em um dos casos mais trágicos de extinção humana, todas as novas espécies de moa desapareceram em menos de 200 anos após o contato humano, vítimas da caça excessiva e da destruição de seu habitat. O projeto para trazer a moa de volta à vida é um dos desafios mais ambiciosos da extinção, liderados por cientistas neozelandeses em colaboração com geneticistas internacionais. Ao contrário de outros projetos que utilizam parentes próximos, a moa apresenta um desafio único. Seu parente vivo mais próximo é o pequeno tinamu sul-americano. É evolutivamente distante e completamente diferente em tamanho e ecologia. O processo começa com a extração do DNA de cascas de ovos fossilizados e restos de tecidos moles excepcionalmente preservados encontrados em cavernas e pântanos da Nova Zelândia. Até o momento, os cientistas já sequenciaram cerca de 85% do genoma da moa gigante, um feito notável considerando a idade do material genético. A equipe está agora trabalhando para preencher as lacunas restantes usando algoritmos de inteligência artificial preditiva e comparações com genomas de aves ratitas modernas, como emas e avestruzes. Tigre dente de sabre. O tigre dente de sabre, o maior de sua espécie, Smilodon, com suas presas curvadas que podiam atingir incríveis 28 centímetros de comprimento, esse felino pré-histórico dominou as Américas durante o Pleistoceno, antes de desaparecer há cerca de 10 mil anos atrás. Diferente dos grandes felinos modernos, o Smilodon possuía um corpo incrivelmente robusto, com membros anteriores extremamente musculosos que permitiam imobilizar presas gigantes como mastodontes e preguiças gigantes. O projeto para trazer o Smilodon de volta à vida representa o desafio supremo da extinção, pois envolve ressuscitar não apenas uma espécie extinta, mas toda uma linhagem evolutiva perdida, os Machaerodontinos. Os cientistas estão adotando uma abordagem radical. Em vez de modificar um felino moderno, estão tentando reconstruir o genoma completo do Smilodon a partir de DNA extraído de espécimes preservado em Alcatrão, nos famosos poços de La Brea, na Califórnia. O potencial ecológico de reintroduzir o Smilodon é tema de intenso debate. Alguns cientistas argumentam que poderiam ajudar a controlar populações de herbívoros em reservas naturais, enquanto outros alertam para os riscos imprevisíveis de reintroduzir um superpredador em ecossistemas modernos. Curiosamente, estudos biomecânicos sugerem que o Smilodon provavelmente caçava de forma muito diferente dos felinos modernos, usando suas presas com armas de precisão para golpes letais na jugular, em vez de estratégia de sufocamento usada por leões e tigres. Rinoceronte lanudo. O rinoceronte lanudo se destaca como um dos candidatos mais promissores para a extinção. Esse imponente herbívoro chegava a medir 2 metros de altura e pesar mais de 2,5 toneladas, era perfeitamente adaptado aos ambientes gelados do Pleistoceno, com seu denso revestimento de pelo e uma camada de gordura subcutânea que podia atingir 10 centímetros de espessura. O que torna seu retorno particularmente viável é o estado excepcional de preservação de diversos espécimes encontrados no permafrost siberiano, incluindo um filhote descoberto em 2015 com órgãos internos, pelos e até o chifre perfeitamente intacto após 34 mil anos congelado. O projeto de ressuscitar o rinoceronte lanudo está sendo conduzido por um consórcio internacional liderado pelo Centro de Paleogenética da Suécia e a Universidade de Harvard. A estratégia adotada é particularmente inovadora. Os cientistas estão utilizando o rinoceronte de Sumatra, seu parente vivo mais próximo, como base genética, mas com uma abordagem diferente da usada para
o mamute. Em vez de criar um híbrido, a equipe pretende reconstruir o genoma completo do rinoceronte lanudo através de técnica chamada ressurreição genômica completa, que envolve a síntese artificial de cromossomos inteiros baseado no DNA antigo. O potencial ecológico do retorno do rinoceronte lanudo é extraordinário. Como espécie-chave do Pleistoceno, seu papel no ecossistema incluía a manutenção da estepe ártica, a dispersão de sementes e de suas fezes congeladas e a criação de microhabitats ao derrubar a vegetação. Leão das cavernas. O leão das cavernas foi um dos predadores mais impressionantes do Pleistoceno. Ele se destaca como um dos candidatos mais viáveis para a extinção. Esse majestoso felino, aproximadamente 25% maior que os leões africanos, dominou vastas regiões da Eurásia e do Alasca durante dezenas de milhares de anos, com uma juba menos proeminente, mas com uma estrutura óssea mais robusta e membros dianteiros extraordinariamente fortes. O leão das cavernas era o ápice da evolução felina adaptada aos climas glaciais. O que torna o seu retorno particularmente factível são as descobertas excepcionais no permafrost siberiano, com tecidos moles, órgãos e até bigodes perfeitamente preservados após 28 mil anos congelados. O projeto para ressuscitar o leão das cavernas está sendo conduzido por uma colaboração entre o Centro de Paleogenética de Estocolmo e o Laboratório de Clonagem de Soan, na Coreia do Sul. A estratégia adotada é ambiciosa. Os cientistas estão utilizando leoas africanas como base genética, mas com uma abordagem radical de retroengenharia evolutiva. Através do sequenciamento de DNA completo dos espécimes congelados, a equipe identificou 47 genes chaves responsáveis pelas adaptações únicas do leão das cavernas ao frio extremo, incluindo genes para uma densa camada de subpelagem isolante, adaptações metabólicas para eficiência energética em climas frios e modificações da estrutura muscular para maior força de impacto. Curiosamente, o projeto tem implicações diretas para a conservação dos leões modernos. As técnicas desenvolvidas para gestação assistida e modificação genética podem ser aplicadas para aumentar a diversidade genética das populações ameaçadas de leões africanos. Além disso, o estudo de sua resistência natural ao frio pode fornecer insights valiosos para ajudar espécies tropicais a se adaptarem a mudanças climáticas. Mas será que devemos trazer esses gigantes de volta? Ou deveríamos usar o conhecimento e os recursos científicos para proteger espécies e preservar a vida selvagem existente? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdos como esse. Mas a pergunta que fica é, qual animal você gostaria de ver de volta? Deixe nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!